né? Então, aqui seriam mais os papéis, né, que são estratégicos, né? Recrutar, seleção de pessoas, né? Seleção de gestores. Né? Vários órgãos públicos hoje, Receita Federal, o próprio DENIT já faz também, como é a seleção dos gestores, né, do chefe. Tem edital, com critérios objetivos, dizendo, olha, para tais cargos tem que ter nível superior nessa área, tem que ter tal qualificação, tal especialidade. Então, isso é escolher as melhores pessoas, né, para liderar a equipe, né, para liderar a instituição. Então, é fazer uma seleção com edital, com critérios objetivos. Claro, ao final sempre terá ali critérios subjetivos, né? O gestor vai ter ali, escolher entre três, né? Geralmente acontece dessa forma, entre os selecionados, mas os três terão ali os pré-requisitos mínimos, né? Para alguns cargos, por exemplo, no DENIT, para coordenador de administração e finanças, no mínimo, tem que ter ali uma graduação na área de administração ou uma especialização na área de gestão, para conhecer, né? Então, isso é importante, então, ter boa liderança, mas também fazer uma seleção dos líderes, né? De forma objetiva e criteriosa. Então, aqui, metas mais longo prazo, isso aqui eu vou deixar mais, vou passar um pouco mais rápido, porque também, assim, a questão do ambiente, né, aqui o ambiente turbulento, né, a questão políticas que envolve, né, eleições, então isso também muda. Então, se você pensar em estratégia a longo prazo, você consegue, de alguma forma, proteger a instituição da questão desse turbulento momentâneo, né, que é a eleição, que a cada 4 anos mudam os governos. Avançando aqui para o terceiro ponto, eu vou avançar um pouquinho mais rápido aqui para não passar muito, né? Aqui a ideia é de colar um pouco, né, a questão dos gaps, né, os gaps, a distância entre a teoria e a prática, e tentar fazer algumas pontes, né, das questões que se colocam frente à nossa dificuldade, enquanto gestor público, de fazer planejamento estratégico, de colocar as mudanças, né? Então aqui eu pontuei 3 questões, né? Longo prazo, definir rumos e norte da instituição, e a mudança, né, para o estratégico, uma gestão estratégica de pessoas, gestão estratégica da organização, né? Então, longo prazo. Então, a cultura do planejamento, que o próprio PDI da UERGS pontua como algo que, não me lembro do teor que fala, mas, tipo, é uma falha, é algo que está ainda fraco, né, cultura do planejamento, então, é algo que precisa ser pensado, isso precisa ser desenvolvido, né? Planejamento. Lembra que eu comentava, que lá no PEDRAE de 1995, 98, quando o governo federal começa a implementar a gestão, a administração gerencial, já era uma questão que se colocava, né? A falta de cultura do planejamento, mudança na cultura, isso é algo que é presente em vários órgãos, né? A questão da falta de cultura do planejamento. Essa relação com as leis orçamentárias, né, ter claro isso, o planejamento tem que considerar PPA, LOA, LDA, tem que envolver o setor financeiro para pensar isso também. Até para os investimentos, né, como é que vai fazer investimento, como é que vai colocar no orçamento, o que vai colocar no orçamento, quais são as prioridades da instituição. E aqui, então, a sugestão é um horizonte mínimo de 2 PPAs, né, ou seja, acima de 8 anos, né, a UERGS no seu PDI está trabalhando com 10 anos, que é o ideal, né? Então, passa de 2 governos. Mas, assim, o PDI, principalmente, né, vai ter uns dobramentos, né? PDI, planejamento estratégico, né, em ações menores, anuais, semestrais, e por mês mesmo, para você acompanhar. Porque uma questão é, você faz o planejamento, mas a questão do acompanhamento, né, a execução, porque senão o tempo vai passando, a hora que você passou 8 anos, e o que foi executado? 8, 10 anos. Então, fazer esse acompanhamento por períodos menores é importante. Definir rumos e norte. Esse pode ser um grande pedra no calçado, pedra no caminho da gestão pública, definir rumos e nortes. Falar em planejamento estratégico, perguntar onde a instituição quer chegar daqui a 10, 15, 20 anos. Talvez isso seja complicado na UERGS, no DENIT, na Receita Federal, porque também somos pessoas diferentes, temos ideias diferentes, as gestões diferentes, governos mudam, novos gestores são eleitos, né? É bom ter um reitor eleito? Sim, é bom, mas isso por vezes também coloca, quando tem ali a questão da votação e a questão de formar grupos, né, que as universidades, as instituições formam grupos distintos, né? No DENIT há grupos, na Receita Federal há grupos, na AGU há grupos, né, sempre separam. Na própria instituição, na universidade, onde dou aula, tem os docentes, tem os técnicos. Então, há divisões, há visões diferentes. Como é que eu vou definir
um rumo, um norte, né? Então, quando você tem essas definições, quando você tem essas diferenças de ideias, definir um rumo não se torna algo tão fácil, né? Então, mas aí caberia ao líder, ao gestor, ao diretor da instituição, ou caberia aos servidores, aos empregados da instituição fazer essa mudança? Eu acredito que, pelo que as experiências, as situações que acompanhei na minha trajetória, não é nenhum nem outro, mas principalmente a união dos dois. Quando se consegue, gestores, líderes e os empregados, trabalhadores, terem consenso em alguns pontos, né? Porque eu não posso, enquanto servidor, ficar sentado, braço cruzado, esperando. Não, o reitor vai fazer, o meu diretor geral vai fazer. Por vezes, esse líder que está, às vezes, numa redoma, ou está no seu gabinete, que não acompanha de perto o dia a dia, isso nem sempre, há gestores que acompanham, a ação da nossa de servidores, das equipes, por vezes levam esses gestores e olha, as pessoas estão envolvidas, estão engajadas, eu preciso fazer algo, né? Então a liderança, e se sentir importante, se sentir também alguém que está motivado, porque as pessoas estão, porque senão, líderes, trabalhadores, né? Então a organização de uma forma geral, e os empregados, se estiverem desmotivados e ninguém quiser nada com nada, então não consegue fazer essa mudança, então há que se ver o caminho, tenho certeza que quando há separação, quando há divergência de ideia, todos querem o melhor para a instituição. Às vezes o como é que difere, mas achar o meio termo, porque assim, lembrando qual é o objetivo da instituição, a educação, a sociedade, os alunos, né? Então esse é o objetivo maior, é superar as nossas diferenças eventuais que acontecem, pensando no cidadão, né? No resultado, na entrega que vamos fazer. Vou avançando aqui 48 minutos para um pouquinho mais aqui, só para a gente já fechar. Mudança para estratégico, o que mudar, quem mudar, né? Quem é que faz? É isso que eu estou falando, quem é que vai fazer essa mudança? Claro, tem que ter envolvimento da direção? Tem. A gestão, no caso, a universidade, os reitores, pró-reitores, tem que ver, olha, nós queremos mudar para estratégico, estamos preocupados, mas como fazer? Então, primeiro é pensar que, no caso, na gestão de pessoas, eu preciso ter equipe para manter o básico, para manter o operacional, e começar a desenvolver equipes, né? Dar espaço para no caso da universidade, uma pró-reitoria de gestão de pessoas, então, dar assento na decisão da universidade de forma estratégica, isso não é fácil, eu sei, é algo complicado, né? Entra relações de poder, entram vários pontos, né? Mas é importante, se a universidade quer ser estratégica, quer mudar, ela vai ter que pensar sobre isso. Então, o processo de mudança organizacional, sempre há resistência, então, uma mudança tem que ser planejada a médio e longo prazo. Então, essas mudanças têm que ser, primeiro, definidas. Vamos mudar para estratégico? Sim, vamos. Como? Quem vai tocar o processo? Então, tem toda uma questão. Quais são as resistências desse processo de mudança? Então, tem que se pensar sobre isso, né? Quem são os stakeholders? As pessoas interessadas nessa mudança? Tem que ser mapeado, tem que ser verificado sobre isso. E primeira questão é manter o básico, né? A gestão de pessoas, ela pode ser mais estratégica, ter mais resultado, mas se atrasar o pagamento, se eu não entrar de férias, ela vira a pior gestão de pessoas. Então, o básico tem que ser mantido funcionando perfeitamente e sem falhas, né? Então, não adianta eu pensar em estratégico se eu vou começar a falhar no básico. Isso, faltou salário, primeira coisa é, olha, não presta o RH. Esse RH não é bom porque não está conseguindo fazer o básico. Então, como é que vamos para o estratégico? Então, você tem que manter uma equipe, né, para fazer o básico. E também, definido isso, iniciar e botar o time para a rua, né?